a viagem de Maria e José para Belém é uma viagem de pelo menos 7, 8 dias. Eles estavam a 150 quilômetros de Belém, certo? Então eles tinham que se alistar, porque havia sido baixado um decreto, o recenseamento do César Augusto, e cada um tinha que ser na sua cidade de origem. E eles tiveram que ir para Belém. E chegando lá, não tinha mais lugar, porque a cidade encheu de gente, a cidade era pequena, uma vila relativamente pequena, e encheu de muita gente que veio de todo Israel. E por isso não havia lugar para eles lá instalarem. Aí eles ficaram num redil, que era uma caverna, onde guardavam os animais durante a vigília da noite, no inverno. Aí o texto que nós estamos vendo aqui, eles chegaram lá e Maria estava na hora de dar a luz, e teve a luz lá dentro do redil, o único lugar que eles conseguiram, e levou o menino uma manjedoura, que era o coxo nosso aqui, onde os animais comiam. E pôs, embrulhou o menino, pôs na palha. Enquanto isso, Deus enviou os anjos para falar com os pastores. E os pastores que estavam no campo, cuidando do rebanho, portanto, não era dezembro, certo? Isso foi no fim de setembro, começo de outubro, que era a festa dos tabernáculos. Essa festa já era um chamamento para o nascimento de Jesus. E eles, porque no inverno é neve, então os animais estão todos guardados nos redis, nas cavernas, por causa do frio, certo? Então Maria teve o seu filho primogênito, quer dizer, o primeiro filho. Ela teve pelo menos mais 5 filhos depois, como José, certo? E agora nós vamos para o outro texto. Lá no Oriente, quando eu falo do Oriente, parece que é pertinho, não é. É a região da Mesopotâmia, provavelmente fosse na região da Babilônia. Então é um trecho mais curto entre a Mesopotâmia e Belém. Da Mesopotâmia, de onde eles estavam até Jerusalém, é 1.500 quilômetros. Eles eram astrólogos, eles estudavam os astros e os números, e por isso viram uma estrela diferente. Não era uma estrela lá no espaço, era uma estrela bem perto, que era um anjo, na verdade. E eles resolveram se entender a mensagem da estrela e empreenderam essa grande viagem, uma caravana grande, porque era muito rico, eles traziam muito dinheiro, muito ouro, então vinha muita gente com eles, guardas e etc., para essa longa viagem. Então essa longa viagem demorou até preparar e sair e chegar, demorou mais ou menos 8 meses. Por isso que o texto que nós lemos, assim, quando chegaram, ela estava em casa. Ela estava provavelmente na casa de Isabel, que é a mãe de João Batista, porque já tinha passado quase... Jesus nasceu quase no ano 5 a.C. E aqui já era quase o ano 4 a.C. Certo? Então Jesus tinha quase 1 ano de idade quando os reis vieram visitá-lo. Portanto, aquela imagem que nós vemos, por exemplo, dos 3 reis ali, ela é falsa. Certo? Eles deram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Eles se cotizaram, não era 3 também, era no mínimo 12. Então eles se cotizaram, juntaram os presentes e deram ouro, incenso e mirra. O ouro está falando da deidade de Cristo, da eternidade de Deus. O incenso está falando de oração e louvor. E mirra está falando de morte, que era o perfume que colocava sobre os defuntos para sepultarem. Era profeticamente um sinal extraordinário a respeito de Cristo, certo? Que ele seria rei, Deus, e seria louvado, seria adorado e morreria também. Esse é o verdadeiro entendimento do Natal. Importante de tudo isso é que Jesus veio. E ele veio com uma única função, para que o homem pudesse ser salvo. Ele disse assim, eu vim para os meus, eu vim para os judeus, mas eles não me receberam. Então todos quantos me receberem, dou-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Certo? Aquele que aceita Jesus como Salvador, ele se torna filho de Deus. E essa é uma necessidade premente para o homem. O homem precisa realmente passar por esse caminho. E por isso que é muito importante estudar a Bíblia. Para descobrir essas coisas maravilhosas, essas minúcias que são extraordinárias, né? Para a gente ter mais uma compreensão melhor a respeito do nascimento de Jesus. Não deixa de ser um fato extraordinário, porque quando Jesus nasceu, tudo se tornou colorido. Então vamos dizer assim, que antes de Cristo tudo era grey-cap, tudo era cinzento, era Inglaterra, né, Melissa? Tudo era Inglaterra. Jesus nasceu com tudo colorido, tudo mudou. A textura das coisas mudaram, tudo se alterou na história da humanidade. O Criador de todas essas coisas agora
se humanizou e veio morar no meio de tudo aquilo que ele havia feito. Isso é maravilhoso. E sabemos que ele está aqui conosco nesta noite. E isso nos alegra um pouco mais ainda. Porque nós estamos comemorando, ainda que um pouco adiantado, atrasado, não sei, o aniversário dele. E sabemos que, porque ele falou, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio dele. Então ele está aqui. Isso nos alegra muito, porque o aniversariante está presente para receber os nossos parabéns, né? Né, Lívia? Parabéns. Glória a Deus por isso. Então vamos orar, vamos ficar em pé, vamos...